Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Adriano Toledo e hoje nós vamos para mais uma parte do que nós estamos trazendo aqui sobre o assunto obras da carne que Paulo relata em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Então, nós iniciamos já esse vídeo, já fizemos uma introdução, fizemos a primeira parte, onde nós falamos de pecados sexuais. Você também pode assistir esse vídeo, vai ser muito importante. Mas hoje nós vamos falar sobre a parte 2, o grupo 2, que vai falar sobre os pecados religiosos. É isso mesmo. Então, já vamos lá direto para o versículo que vai falar sobre isso. Acompanha aí comigo, ó. O grupo 2, né, como eu já disse, vai falar sobre os pecados religiosos, que é a idolatria e feitiçarias. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Esses três nós já falamos no vídeo anterior. E nós vamos falar hoje sobre idolatria, feitiçarias e nos próximos vídeos nós vamos falar do restante. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, a gente precisa de entender primeiro o que é idolatria. Mas antes de eu falar sobre isso, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. É muito importante. Se você tem gostado dos vídeos, faça isso, se inscreva. O nosso canal precisa de crescer para que o YouTube divulgue. Ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tá? E também é muito importante para nós, deixe o seu like, porque isso vai dizer que você está curtindo os vídeos, para que a gente possa fazer outros vídeos, outras séries como essa que nós estamos fazendo nessa semana, ok? Então, para que você entenda melhor, idolatria, às vezes a gente para e fala, idolatria é aquela pessoa que adora uma imagem, né? Aquela pessoa que tem uma imagem, um amuleto, uma pedra, mas na verdade idolatria é tudo, tudo, tudo. Pode ser coisa, pode ser pessoa, pode ser uma instituição. Então, é tudo aquilo que é adorado, que é venerado. E a gente vê isso não só em imagens de esculturas, a gente vê isso quanto a pessoas, quanto a instituições, quanto a coisas. Então tem pessoas, por exemplo, que elas são alucinadas por um artista, ela é fã, né? Mas é aquele fã, né? Não é um fã que passa de um limite que chega a ser doentio. E o problema todo da questão da idolatria é que você acaba colocando essas coisas acima de Deus. A palavra diz amará a Deus sobre todas as coisas. Então, a partir do momento que você coloca alguma coisa, ou alguma instituição, ou alguma pessoa acima desse amor que você tem a Deus, isso é uma idolatria e você está passando isso por cima da adoração a Deus, que é o nosso Criador, que é quem fez todas as coisas. Então a gente deixa de amar o Criador para amar uma criatura, para amar algo que foi criado por Deus ou até mesmo que foi feito pelo homem. Então isso é muito perigoso e isso sim é uma idolatria. Eu quero, já de antemão, só para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um versículo que está em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 22, e ele diz assim, ó, acompanha, ouça aí comigo. Dizendo que eram sábios, tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, Paulo está dizendo aqui que
o homem, ele se torna tolo quando ele se acha sábio, ele acha muito, ele acha que sabe de muito, que ele está correto, mas ele se torna tolo a partir do momento que ele troca o Deus incorruptível, o Criador, por algo material, por algo corruptível. Então, seja por uma pedra, seja por uma escultura, seja por um artista, seja por uma pessoa, seja por uma instituição, qualquer coisa que você troque, que você coloque na frente de Deus, isso é uma idolatria e isso também é pecado. A questão da idolatria, ela vai muito além de uma imagem, de um amuleto. São coisas sutis, são coisas pequenas, às vezes, que pode até parecer pequeno para nós, mas a idolatria é tudo aquilo que ocupa o culto a Deus, tudo aquilo que transforma, tudo aquilo que tenta roubar o nosso culto a Deus. É a nossa adoração, é a nossa primícia. Então, às vezes são coisas muito sutis, são coisas muito simples, mas que se tornam uma idolatria na nossa vida. Quer fazer um teste? E eu te convido a fazer esse teste. Todos deveriam fazer um teste como esse. Você dorme e quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Lógico, depois de abrir os olhos, né? Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é o seu primeiro pensamento? Faça um teste. Amanhã, quando você acordar, você observa qual é o meu primeiro pensamento. No que será que eu penso? A primeira coisa que eu penso quando eu acordo? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Isso vai dizer muito sobre como que você está lidando com Deus. Se algo está roubando a presença de Deus na sua vida, se algo está sendo mais importante do que Deus na sua vida. Nos dias de hoje, acredito que uma grande parte, a primeira coisa que deve fazer ao abrir os olhos ou já é pegar o seu celular, ou já é entrar nas redes sociais, ou já é fazer outras coisas, e tantas outras coisas, escovar dente, tomar café, fazer uma caminhada. Mas talvez a primeira coisa que você faça quando você acorda não seja uma oração de agradecimento a Deus por você estar vivo, por você ter acordado, pedindo a Deus que abençoe seu dia. E por essas e outras, às vezes, você não tem um dia abençoado, porque você simplesmente acordou, saiu correndo e você não disse nada, você nem falou com o Senhor antes de nada, e aí depois você reclama que o seu dia não foi bom, que o seu dia foi atribulado, que o seu dia foi isso, que o seu dia foi aquilo. Então tem várias coisas que podem estar roubando a primícia de Deus, né? O que pertence a Deus na sua vida em primeiro lugar. Então, é necessário que você faça uma autoanálise, faça uma listinha. Olha, quanto tempo tem que você não abre a Bíblia para ler? Às vezes você fala que está cansado, que você não consegue, você lê a Bíblia e começa a dar sono, mas se você ficar na frente da televisão, você consegue terminar o filme, o programa e tudo mais, ou fica mais de uma hora vendo antes de dormir. Então, são coisas que de fato vão roubando a presença de Deus na sua vida, e isso vai causando uma idolatria. E nós somos fortes daquilo que nós nos alimentamos. Então, por que quando você começa a ler a palavra, começa a ler a Bíblia, te dá sono? Ou a sua mente começa a ficar toda atrapalhada, você não consegue entender nada. Ih, não estou entendendo nada. Ah, eu não leio a Bíblia. Eu conheço pessoas que falam muito, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada do que está ali. Provavelmente, é possível, de fato, que essa pessoa não entenda o que está ali, porque o coração e a mente dela está tão cheio de outras coisas, está tão cheio das idolatrias, que ela começa a ler um versículo, mas a mente dela já está falando assim, você precisa de fazer aquilo, olha a sua rede social, você precisa... Então você não consegue parar, você não consegue ter um momento de qualidade com Deus, porque algo já está roubando, algo já está desviando a sua atenção para que você não tenha esse momento com Deus. Então,
são coisas muito pequenas, são coisas sutis. A partir do momento que você começa a ler a palavra, a fazer algo, né? Mas eu estou falando de ler a palavra, que às vezes uma grande parte das pessoas encontra uma resistência, uma dificuldade de ler a Bíblia. Então você começa a ler a Bíblia, você começa a ler a palavra, hoje você não entende, mas amanhã você vai ler de novo, e você começa a ler, e aí o Espírito Santo começa a mover na sua vida. Por quê? Porque você está começando a dar espaço, você está começando a dar lugar, você está começando a permitir que o Espírito Santo comece a entrar e fazer uma limpeza no seu coração, na sua mente. E daí a pouco você começa a ficar forte. Sabe remédio? Às vezes o médico chega e fala para você assim: ó, você está com dor de garganta e você vai precisar de tomar um antibiótico. E aí na receita o médico coloca lá assim: tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 7 dias. Na maioria das vezes, você toma o primeiro comprimido e você não sente que nada mudou. Aí você toma o segundo comprimido e mesmo assim você ainda vê que não é aquilo, você ainda está com a garganta doendo, você ainda tem febre. E aí você começa o tratamento. E aí, no terceiro, no quarto dia de tratamento desse medicamento, você já começa a perceber que a dor sumiu, você começa a perceber que a febre foi embora. Então, com o passar do tempo, aquele medicamento ele foi fortificando, foi matando o vírus, foi matando aquela doença que estava dentro de você, e aí você começou a ficar forte, você começou a fortalecer. E é isso que acontece quando a gente começa a caminhada, quando a gente começa a ler a palavra. Às vezes, nos primeiros dias, você não vai sentir nada. E também a questão aqui não é sentir. A questão é você conviver, é você ter um relacionamento com Deus. E relacionamento, ele não acontece da noite para o dia. Amizade, aquela amizade que você tem com o seu melhor amigo, ela não aconteceu da noite para o dia. É um relacionamento que vai fazendo com que um conheça o outro. O relacionamento vai fazer com que você conheça a Deus. Temos que tomar muito cuidado, porque na grande parte das vezes, nós dizemos que Deus está em primeiro lugar. Eu ouço muitas pessoas falando assim: primeiro Deus na minha vida, depois a família, e aí começa a relatar, né, faz uma listinha aí do que é prioridade. Às vezes o discurso ele é muito bonito, mas a prática ela não funciona, ela não existe nessa ordem que foi feito essa listinha. Então, às vezes, o que ocupa o primeiro lugar na sua vida é o seu trabalho. Então, você está idolatrando o seu trabalho. Mas é de lá que vem o dinheiro. Mas se você não tiver a saúde que Deus te dá, ou se você não tiver várias outras coisas que Deus dá na sua vida, você não teria o seu trabalho, você não teria condições de arcar com o seu trabalho. Então, são coisas que nós temos que parar. Às vezes é a nossa família que nós idolatramos, às vezes é amigos que nós idolatramos, às vezes nós idolatramos o Big Brother. Tem pessoas que, por exemplo, deixam de fazer qualquer coisa porque precisa de assistir a uma programação na televisão. Então, são coisas que vão roubando o nosso tempo, vai tomando o lugar de Deus e Deus vai descendo do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o último lugar nesta lista de coisas que nós temos na nossa vida. Então, faça uma listinha. Verifique se realmente Deus está em primeiro lugar. Verifique se não tem algo roubando o lugar de Deus na sua vida. Às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente não imagina o quanto que outras coisas estão tomando o lugar de Deus na nossa vida, e isso é idolatria. Você precisa entender que a idolatria é uma ofensa a Deus, porque tira o lugar de Deus e você coloca qualquer outra coisa no lugar que é somente de Deus. E agora nós vamos falar sobre feitiçaria, porque nós ainda não entramos nesse assunto. A parte de idolatria, ela é tão extensa, mas a de feitiçaria também não é
pequena. Por quê? Porque às vezes a gente acha que feitiçaria é só aquela pessoa que está fazendo um feitiço, que faz uma macumba, ou que faz um voodoo, ou que faz algum trabalho. Tudo isso realmente é feitiçaria e está dentro, está enquadrado dentro dessa parte que nós estamos falando aqui. Mas também tem várias coisas que são comuns no nosso dia a dia e que às vezes até nós mesmos, até cristãos, está familiarizado e acha normal. É aquilo que eu já venho falando. Às vezes a mídia, a televisão, ela começa a colocar coisas erradas como certas. E aquilo vai cozinhando em banho-maria e, de repente, você aceita aquilo como uma coisa normal. Não tem nada a ver. Quer ver? Eu fiz uma listinha de algumas coisas aqui que também são coisas que envolvem feitiçarias. Por exemplo, bater na madeira. Quantas pessoas aí não batem na madeira, né? Quando fala junto, tá? 3, na madeira. Também nós temos aqui, ó, o trevo de 4 folhas, nós temos a ferradura, nós temos a pata de coelho, né? O pé de coelho. Nós também podemos falar da arruda atrás na orelha, né? Por que não do comigo ninguém pode? Ou então da espada de São Jorge. São plantas, né? Para quem não sabe, são plantas que existem e que elas são utilizadas, né, nessas questões místicas, nessas questões aí de feitiçarias também. Mas também tem algumas coisas no meio evangélico, como por exemplo, a caneta de 100 mil reais, ou a milagrosa água do Rio Jordão, ou também nós temos a Noite da Revelação, que revela tudo, até o filme da Kodak dos anos 80 e 90, ele está revelando lá na Noite da Revelação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus faz milagre? Claro, Deus faz milagres, mas nada disso é elemento para um milagre de Deus. Deus, você não vê relato nenhum na Bíblia sobre o uso de uma dessas coisas. E às vezes nós fazemos coisas místicas dentro da igreja, dentro do próprio culto, fazendo uma alteração no culto a Deus, colocando elementos que não são aprovados por Deus dentro até de um culto, dentro até de uma ação que nós estamos fazendo para Deus. A gente também consegue perceber que a feitiçaria e a idolatria, eles andam praticamente lado a lado, né? Você vê que, às vezes, você é levado a um lugar porque lá tem uma pessoa que pode trazer algo para você, que lá tem uma pessoa que vai te colocar as mãos e que você pode receber alguma coisa, ou então você vai simplesmente a um evento, até mesmo religioso, porque vai estar a pessoa tal, ou porque essa pessoa é uma pessoa que ela tem de tudo, e lá até o banco vira para trás, a cadeira quebra e o chão se abre, porque essa pessoa está lá. Então você vê que são elementos que são colocados e que tiram o lugar de Deus. As pessoas colocam essas coisas, essas pessoas e essas situações em altares, ocupando o lugar de Deus. E mais uma vez a gente vê que a televisão contribui muito para esse pensamento errado, para esse costume errado e para inserir algo deturpado, algo errado na nossa mente e na nossa sociedade. A gente vê a televisão trazendo em sua programação, seja ela novela, programas e até mesmo o telejornalismo, trazendo coisas do tipo como se faz para ganhar mais dinheiro, o que você precisa para que você consiga o trabalho dos seus sonhos. Então, assim, fica uma coisa muito complicada quando a gente permite que todo esse lixo entre na nossa vida. Porque depois que ele entra, ele enraiza e é tão difícil de tirar. É tão difícil de você deixar essas coisas por si só.
Somente com a ajuda do Espírito Santo que você consegue largar, que você consegue enxergar que essas coisas não pertencem a Deus, que isso é tudo uma grande sujeira, uma grande mentira, que o mundo, que o pecado coloca dentro do nosso coração como sendo algo benéfico. Isso, na verdade, te paralisa, isso, na verdade, faz com que você não progrida, para que você fique paralisado, porque essas coisas paralisam. Você vê que tem pessoas que elas buscam tanto essas coisas, buscam tantos meios para se dar bem, mas não buscam o meio correto, não busca a Deus, não busca o Senhor, que é o único que pode resolver todas as coisas, que é o único que pode solucionar todas as coisas. Faça isso. Largue todas essas coisas. Largue todas essas questões de idolatria na sua vida, todas essas questões de feitiçarias na sua vida, por menor que seja. Às vezes, você está andando com uma notinha de $1 dentro da sua carteira, achando que vai trazer mais dinheiro. Isso é uma idolatria e é também uma feitiçaria. Então, assim, são coisas de feitiçaria, porque às vezes a gente acha que feitiçaria é só quando você está fazendo algo muito grande, um trabalho, que você contratou alguém. Não. Tem várias coisas que são inseridas na nossa vida, no dia a dia, são pequenos atos, são pequenas coisas que são feitas todos os dias e que também faz com que você esteja dentro dessa situação de feitiçaria e de idolatria. Que Deus possa te abençoar, que esse vídeo tenha sido de grande esclarecimento, confronto no seu coração, porque sim, a palavra de Deus, ela confronta o nosso coração. Se ela te confrontou, é porque ela está começando a fazer efeito na sua vida. E permita que o Espírito Santo continue o trabalho, continue a limpeza, para que você possa ser uma nova criatura no Senhor, para que você possa ter coisas novas, para que você possa ter momentos novos, para que você possa se libertar da mentira e começar a ter o fruto do Espírito na sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!